Você já se perguntou o que aconteceu com eles após a ascensão de Jesus? Como eles morreram? Hoje vamos explorar os destinos dos 12 apóstolos, cujas vidas e mortes foram marcadas por mistério, sacrifício e coragem. Os relatos sobre as mortes dos apóstolos são encontrados em documentos que não fazem parte da Bíblia. Muitas dessas histórias foram transmitidas oralmente, tornando-se tradições que variam em detalhes. Existem divergências nos documentos antigos, o que faz com que algumas histórias sejam mais aceitas do que outras. Por isso, nós iremos utilizar o que é aceito pela maioria das pessoas e historiadores. 1. Pedro. Além de ser o primeiro Papa, Pedro foi uma peça fundamental da Igreja Católica. Era originalmente um humilde pescador, conhecido por seu temperamento impulsivo e fervoroso. Uma das passagens mais emblemáticas da vida de Pedro é sua confissão de fé em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, ao que Jesus respondeu: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Mateus 16:18. Este momento crucial não só destacou a liderança de Pedro, mas também estabeleceu as bases espirituais para a igreja que estava por vir. Pedro desempenhou um papel vital no Concílio de Jerusalém, onde defendeu a inclusão dos gentios na igreja, sem a necessidade de seguir todas as tradições judaicas, conforme relatado em Atos 15. Essa decisão foi fundamental para a expansão do cristianismo além das fronteiras de Israel. Sua jornada de fé e liderança culminou em Roma, onde, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo, pois se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus. Antes de sua morte, Pedro também escreveu cartas que hoje fazem parte do Novo Testamento, exortando os cristãos a manterem a fé em meio às perseguições e a viverem vidas santas. A Basílica de São Pedro, no Vaticano, marca o local onde se acredita que ele foi enterrado, simbolizando seu papel crucial na fundação da Igreja. Sua morte foi um testemunho de sua total dedicação a Cristo, mesmo em face da morte. E sua vida continua a ser uma inspiração para milhões de cristãos em todo o mundo. 2. André. Irmão de Pedro, também era pescador e teve uma influência significativa na cristianização da Grécia. Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser chamado por Jesus, como registrado em João 1:40-42. André rapidamente trouxe seu irmão Pedro para conhecer o Messias, mostrando desde o início sua disposição em compartilhar as boas novas. André viajou extensivamente para espalhar os ensinamentos de Jesus, muitas vezes enfrentando perseguições severas. Sua dedicação o levou a lugares distantes como a Ásia Menor e o Mar Negro, onde continuou a converter muitas almas ao cristianismo. Ele é frequentemente creditado por ter fundado a Igreja de Bizâncio, que mais tarde se tornaria Constantinopla e que hoje é conhecida como Istambul. Sua pregação fervorosa incomodou o Império Romano, resultando em sua crucificação em uma cruz em forma de X. Este formato de cruz, também conhecido como a Cruz de Santo André, tornou-se um símbolo de humildade e sacrifício. Ele foi amarrado e não pregado à cruz para prolongar seu sofrimento e servir como exemplo de sua fé inabalável. Durante 2 dias, enquanto agonizava, André continuou a pregar aos que passavam, inspirando muitos a seguir o cristianismo. 3. Bartolomeu. Também conhecido como Natanael, era um homem da Galileia e amigo de Filipe. Inicialmente, ele desconfiava de qualquer um vindo de Nazaré, inclusive Jesus. Porém, após ser apresentado por Filipe e encontrar-se com Jesus, Bartolomeu rapidamente reconheceu Cristo como o Filho de Deus. Jesus, por sua vez, o elogiou como um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. João 1:47, demonstrando o caráter íntegro de Bartolomeu. Sua morte é envolta em mistério, e existem 2 versões principais. Na primeira, ele foi esfolado vivo e crucificado na Armênia após converter o rei local ao cristianismo, enfurecendo o irmão do monarca. Esta versão é amplamente aceita, e é por isso que Bartolomeu é frequentemente representado na arte sacra segurando sua própria pele, um símbolo de seu martírio. Na segunda versão, ele foi decapitado por ordem do mesmo irmão vingativo. Além de sua morte brutal, há relatos de que Bartolomeu teria levado o Evangelho à Índia, onde deixou uma cópia do Evangelho de Mateus que ele teria traduzido para uma língua local. Esses relatos de sua morte e vida exemplificam sua fé inabalável e coragem, solidificando sua posição
como um dos mártires mais reverenciados do cristianismo. 3. Filipe pregou em Hierápolis, na Turquia, onde a tradição diz que morreu de causas naturais. No entanto, um livro apócrifo, Atos de Filipe, sugere que ele foi crucificado de cabeça para baixo após converter a esposa de um procônsul romano. Este ato enfureceu o procônsul, que ordenou sua morte. A dedicação de Filipe à pregação era tal que, mesmo durante sua crucificação, ele continuou a encorajar os presentes a seguirem a Cristo. Filipe é lembrado por suas contribuições ao cristianismo primitivo e sua dedicação inabalável. Ele desempenhou um papel importante na alimentação dos 5.000. Quando foi testado por Jesus, Jesus tinha 2 apóstolos com o nome de Tiago, então, para não confundir, vamos falar agora de Tiago Maior, filho de Zebedeu. Tiago Maior, irmão mais velho de João, foi uma figura-chave no cristianismo primitivo. Ele é o único apóstolo cuja morte é relatada na Bíblia, sendo martirizado por Herodes Agripa I, rei da Judéia. Seu martírio, registrado em Atos 12:2, destaca sua importância e dedicação. Tiago era parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e João, e esteve presente em momentos cruciais, como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Sua proximidade com Jesus destaca sua importância entre os apóstolos e sua profunda compreensão da missão de Cristo. Após sua morte, seus restos mortais foram levados para Santiago de Compostela, na Espanha, originando a famosa peregrinação conhecida como o Caminho de Santiago. Esta jornada espiritual, ainda realizada por muitos hoje, é um tributo duradouro à sua fé e liderança, simbolizando o impacto duradouro de seu ministério. 6. João, o Evangelista. João era o irmão mais novo de Tiago Maior, conhecido como o discípulo amado. Escreveu o 4º Evangelho, que retrata a história de Jesus. Além disso, é frequentemente associado ao livro do Apocalipse. Mas há controvérsias entre pesquisadores sobre esse fato. Se ele escreveu ou não o livro do Apocalipse é um mistério, mas suas visões apocalípticas continuam a fascinar e aterrorizar estudiosos e crentes. João era conhecido por sua profunda espiritualidade e seu foco no amor, que é o tema central de seus escritos. Em suas cartas, ele frequentemente exortava os cristãos a amarem uns aos outros, como Cristo os amou. Sua famosa frase, Deus é amor, 1 João 4:8, resume a essência de sua mensagem e é uma das declarações mais poderosas do Novo Testamento. Após a morte de Jesus, ele cuidou de Maria, a mãe de Jesus, cumprindo a missão que Jesus lhe confiou na cruz. Eis aí tua mãe. João 19:27. Existem 2 versões para sua morte. Uma afirma que ele morreu de causas naturais aos 100 anos. Outra sugere que ele foi levado ao céu como o profeta Elias. João é também considerado o último dos apóstolos a morrer, marcando o fim de uma era na igreja primitiva. 7. Judas Tomé. Também conhecido como Dídimo, teve uma vida marcada pela dúvida e fé. Depois da ressurreição de Jesus, sua incredulidade ao ouvir que Cristo havia ressuscitado lhe rendeu o famoso apelido de Tomé, o incrédulo. No entanto, ao ver e tocar as feridas de Jesus, ele proclamou sua fé com a declaração Meu Senhor e meu Deus, João 20:28. Esta afirmação se tornou uma das mais fortes confissões de fé no cristianismo, ilustrando a transformação de Tomé de incrédulo a crente fervoroso. Tomé levou o evangelho para longe, pregando na Síria, Pérsia e mais notavelmente na Índia. Foi na Índia que ele encontrou seu fim, martirizado por soldados locais enquanto evangelizava. A igreja Mar Thoma, na Índia, reivindica suas origens a partir da pregação de Tomé, e sua memória é profundamente reverenciada entre os cristãos indianos. O local onde ele foi martirizado, conhecido como Monte São Tomé, em Chennai, continua a ser um importante destino de peregrinação. 8. Mateus. Também conhecido como Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum antes de seguir Jesus, uma ocupação desprezada entre os judeus. Sua transformação de publicano a apóstolo é um testemunho poderoso do perdão e redenção oferecidos por Cristo. Após a ascensão de Jesus, Mateus pregou aos hebreus e, segundo Eusébio, escreveu seu evangelho em hebraico, disseminando-o pela Etiópia e Pérsia. Mateus é particularmente lembrado por seu evangelho, que foi escrito para um público judeu, e destaca Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas.
Seu relato da genealogia de Jesus, começando com Abraão, é uma tentativa de conectar a linhagem de Jesus com a promessa feita a Davi, reforçando a identidade messiânica de Cristo. Relatos sobre sua morte variam. Algumas tradições dizem que ele foi martirizado, sendo apedrejado ou decapitado, enquanto outras sugerem que morreu de causas naturais. Sua dedicação à evangelização e ao registro dos ensinamentos de Jesus faz dele uma figura central no cristianismo primitivo, e sua obra continua a ser uma referência essencial para a fé cristã. 9. Tiago Menor. Também conhecido como São Tiago Menor, era filho de Alfeu e foi um líder importante na igreja primitiva de Jerusalém. Conhecido por sua piedade e devoção, ele era chamado de Tiago, o Justo. Ele foi instrumental na condução do Concílio de Jerusalém, onde defendeu a posição de que os gentios convertidos ao cristianismo não precisavam observar a totalidade da lei judaica, marcando um ponto de virada crucial na história da igreja. De acordo com Clemente de Alexandria, ele foi jogado do templo em Jerusalém e espancado até a morte. Sua liderança e sacrifício exemplificam seu compromisso inabalável com a fé cristã, tornando-o uma figura reverenciada entre os primeiros cristãos. Ele é frequentemente lembrado como um modelo de justiça e retidão, cujo zelo pela lei de Deus era igualado apenas por seu amor pelo seu próximo. 10. Judas Tadeu. Também conhecido como Tadeu ou Lebeu, é lembrado por sua devoção fervorosa e questionamentos profundos. Durante a última ceia, ele perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22. Esta pergunta reflete o desejo de Judas Tadeu de entender o propósito divino e a missão de Jesus, destacando sua natureza inquisitiva e seu profundo desejo de compreender os mistérios da fé. Após a ascensão de Jesus, Judas Tadeu pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Judéia, Síria, Mesopotâmia e Líbia. Segundo a tradição armênia, ele foi martirizado por volta de 65 c.C. em Beirute, ao lado de Simão, o Zelote. Sua dedicação incansável e morte trágica o tornaram um símbolo de fé e coragem no cristianismo primitivo. Hoje, ele é invocado como o santo das causas perdidas, e muitos fiéis o procuram em momentos de desespero, buscando sua intercessão. 11. Simão, o Zelote. Simão evangelizou na Pérsia com Judas Tadeu. Ele foi morto tragicamente, sendo cortado ao meio com uma serra. Sua dedicação fervorosa ao cristianismo é lembrada com reverência, apesar das poucas informações sobre sua vida. Simão, conhecido como o Zelote por seu ardor religioso, pode ter sido membro de um grupo revolucionário que buscava a libertação de Israel do domínio romano antes de se tornar seguidor de Cristo. Sua transformação de um zelote revolucionário a um pacificador e pregador do Evangelho exemplifica o poder transformador do encontro com Jesus. Apesar de poucas informações detalhadas sobre sua vida, sua morte brutal e dedicação inabalável à fé destacam sua importância na disseminação do cristianismo. 12. Judas Iscariotes. Conhecido por sua traição a Jesus por 30 moedas de prata, um ato que culminou na crucificação de Cristo. Motivado por desentendimentos ou mal-entendidos sobre a missão de Jesus, Judas entregou seu mestre às autoridades judaicas. Muitos evangelhos dizem que o diabo entrou em Judas, como no livro de João e Lucas. Após o ato, consumido pelo remorso, ele tentou devolver as moedas e acabou se enforcando, conforme relatado no Evangelho de Mateus. Sua traição é um dos episódios mais sombrios do Novo Testamento, simbolizando a luta entre a culpa e a redenção. A figura de Judas Iscariotes tem sido objeto de intensa reflexão e debate ao longo dos séculos. Alguns estudiosos modernos sugerem que Judas pode ter tido intenções mais complexas e que sua traição poderia estar relacionada a um mal-entendido sobre o tipo de reino que Jesus estava estabelecendo. Independentemente de suas motivações, o legado de Judas é um aviso sombrio sobre os perigos da ambição, do mal-entendido e da culpa não resolvida. Sua história continua a ser um dos aspectos mais trágicos e enigmáticos da narrativa evangélica. Cada apóstolo desempenhou um papel crucial na disseminação do cristianismo, deixando legados que continuam a inspirar até hoje. Suas histórias são um testemunho poderoso do sacrifício e da coragem que a fé pode inspirar. E você?
Conhecia o destino trágico dos 12 apóstolos de Jesus? Qual morte te chocou mais? Comente abaixo. E não perca nosso próximo vídeo, onde exploraremos os 7 selos do Apocalipse. Agora, na sua tela, estão aparecendo mais 2 vídeos sobre os mistérios além da Bíblia. Escolha um deles e nos vemos lá.